Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Nós estamos mais uma vez aí para a nossa continuação da nossa série de estudo Batismo e Dons do Espírito Santo. Estamos abordando o assunto sobre profecia, né? Vamos na continuação da nossa aula, nosso pequeno estudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então. Querido, nós abordamos sobre a questão, sobre esse dom da profecia, se você deixar Deus te usar com poder e autoridade. E vamos tratar um assunto agora bem interessante. Não vai ser muito extenso, mas algo para nossa meditação, tá bom? Sobre a verdadeira profecia. Então você tem que entender, você que deseja o dom do Espírito Santo ser usado, você tem que dar legalidade para ser usado, porque você é o templo do Espírito Santo. E nós não podemos ignorar o dom da profecia. É um dom maravilhoso que Deus nos dá. Então não pode ser ignorado. Não pode. Isso aí é inquestionável. Está na palavra, o que está na palavra a gente crê. Então a verdadeira profecia. Amados, não creais a todos o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo 1. Então o apóstolo João está ensinando a igreja referente sobre essa questão do dom da profecia, ou profetas, ou falsos profetas em seu tempo. Olha que o apóstolo João, também o apóstolo Paulo, os apóstolos em si enfrentaram grandes problemas com falsos profetas. E hoje não é diferente. Então você que tem o dom da profecia, você que quer ser usado por Deus, nós temos que ter esse entendimento. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E tudo aquilo que for de embaraço em nossa vida, vamos ter que deixar de lado. E nos procurar a nos entregar ao Espírito Santo para que nós venhamos ser usados de maneira que o nome dele venha a ser glorificado. Tá bom? Porque nós temos que entender sobre isso. Agora, o que é a verdadeira profecia? A verdadeira profecia é uma expressão da mente e do Espírito de Cristo, tá bom? Isso, como já foi abordado no anterior, ela não é forjada pela mente humana. Você não cria uma revelação e você vai entregar para a pessoa ali. Não, isso aí não. Hoje tem muita gente que faz isso. Isso é muito perigoso, porque a pessoa ela vai estar mentindo em nome de Deus. Tá bom? Olha que Pedro fala aqui, 1 Pedro 1,12. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente, encorajamento a uma vida santa. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo? Que, olha que ele fala aqui, ó, a eles foi predito que estavam ministrando não para si próprio, mas para vós. Que o profeta, ele vai trazer uma profecia, uma ministração, não é algo inerente dele mesmo. Ele vai trazer algo que vem do Espírito Santo para as pessoas. E quando ele profetizar, aqui ó, quando profetizar as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregam o evangelho mediante o Espírito Santo. Aqui ele está dizendo sobre os profetas do Antigo Testamento, mas trazendo que as verdades que estavam anunciando eram as verdades diretamente de Deus, a verdade do Espírito Santo. Todo profeta que vai ministrar, ou aquele que tem um dom da profecia, ele tem que entender que ele tem que ministrar a verdade da palavra de Deus. Só a graça. Estou me contendo porque é a coisa que a gente quer falar, mas tem que ficar segurando. A verdadeira profecia é harmoniosa, né? Com a palavra de Deus, uma sinfonia. Ela cria um elo com a palavra. O profeta, ele pega a palavra de Deus, ele cria um elo, né? Ele abraça a palavra, ele tem a palavra, cria um elo de unidade com a palavra de Deus. A verdadeira profecia não foge dos parâmetros da Bíblia Sagrada. A verdadeira profecia não, jamais. A verdadeira profecia não. Tá bom? Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Não dei ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Olha o que a palavra está dizendo. Entende? Não dê ouvido. Então, há certo tipo de profeta que você não pode dar ouvido. Não dê ouvido. Ignora essas pessoas. Ignora. Porque elas são manipuladas por um espírito oculto, por um espírito maligno. Isso eu já abordei esse assunto. São pessoas que são usadas por espírito maligno para enganar as pessoas. E você não pode dar ouvido. Verdadeira profecia. A verdadeira profecia edifica a igreja e não divide o povo. A verdadeira profecia, ela edifica a igreja e ela não traz uma desunião no meio do povo. Tá, isso aí é muito interessante. A verdadeira profecia glorifica a Cristo e não ao ego humano. Duas coisas. Ela não divide a igreja. Todo profeta ou aquela pessoa que tem dom de profecia, que causa divisão entre os irmãos, que causa divisão numa igreja, não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Oh, meu servo, eu te digo, eis que fulano está falando mal de você. Opa, vigia, crente. Diz que você está sendo usado pela carne ou pelo diabo. A verdadeira profecia, ela edifica a igreja do Senhor Jesus, mas não divide a igreja. Tá? E a verdadeira profecia, ela tem como objetivo de exaltar a santidade de Deus, de exaltar a santidade de Cristo, não colocar o profeta num patamar de ouro, ele se achar o bambambam da história, se achar a última bolachinha do pacote. Não. Quando um profeta chega e ele quer ser tratado como rei, chuta esse profeta para fora da igreja. Pode chutar, tenha medo não. Ou ele está sendo usado pela carne ou pelo diabo. Chuta esse profeta. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça são variedades, né? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha que palavra. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 11. Que Cristo seja glorificado. Que Cristo seja exaltado na vida do profeta, na vida da igreja. Mas quando o profeta ele quer receber palmas, quer receber aplausos, quando o profeta ele quer só passar o número do Pix dele, o número da sua conta bancária, gente, foge, gente. Foge disso aí que é laço. Foge. Vigia, crente. É muito perigoso. Tá? É muito perigoso. Só misericórdia. A verdadeira profecia jamais teve origem na vontade humana ou buscou meios nas redes sociais. Isso aqui... Ai, gente, tem que rir para não falar besteira. Ai, gente, o que tem de pessoas que vai em Facebook, WhatsApp, pega o Instagram, pega a informação da igreja, a informação das pessoas, nome das pessoas, pega até, sabe até o carro da pessoa, depois quer usar, quer revelar nome, revelar a identidade da pessoa. Conta a vida. Ô, gente, pelo amor de Deus, são muitos falsos profetas brincando com o povo de Deus. Ô, gente, não pode fazer isso não. Misericórdia, esse povo não tem temor. Esses profetas que se dizem profeta não tem temor. Já pensou, um raio cai lá e abre esse camarada no meio, usando de mentira, mas Deus não vai fazer isso. Eu já falei, porque as pessoas não creem na verdade, Deus libera a operação da mentira, para que eles se apegam com a mentira e não com a verdade. Já falei sobre esse assunto. Então, gente, hoje a pessoa usa meios de rede social. Hoje, olha, tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Uma vergonha. Tantas pessoas se dizem profetas, mas são falsos profetas. Olha o que Pedro fala. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Já abordei esse assunto porque jamais profecia teve origem na vontade humana,
Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá total inspiração, a sabedoria, o discernimento. Oh, querido, não se deixe comprar. Eu lembro-me, eu fui ministrar, eu e minha esposa fomos ministrar, a pastora Marta, em uma denominação, uma igreja muito grande, um nome muito extraordinário, um nome grande, das igrejas reconhecidas no Brasil. E ao chegar nesse ministério, fomos convidados para ministrar 3 dias nesta igreja. E o pastor nos chamou ao escritório e falou assim para nós assim, falou, olha, irmão, você sabe que o povo quer receber bênção, né? O povo de Deus quer ser um povo abençoado, um povo próspero. E se Deus mostrar alguma coisa, irmão, não precisa expor. Não precisa disso não. Só fala aquilo que o povo precisa ouvir. O povo precisa fortalecer o seu coração. Essas coisinhas, joga um lençol por cima aí, deixa de lado. Isso foi antes da ministração. E eu fiquei meio assim, jovem na época, né? Falei, amém, pastor, amém. Vamos ministrar. Só Deus na causa. O primeiro dia da ministração foi bem, sabe? Segundo dia, mas, irmão, no terceiro dia o Espírito Santo falou para mim assim, a igreja é grande, irmão, a igreja é grande. Eu não saio para ministrar, eu fico ministrando só na igreja que eu estou pastoreando mesmo, não saio porque só Deus. O Espírito Santo falou assim, fecha a Bíblia. E eu falei, ai. Eu falei, o que o senhor vai fazer? Fechei a Bíblia e a igreja lotada. Aí ele falou assim, agora vira para o púlpito, um púlpito grande, cheio de obreiros. Aí ele falou para mim assim, prega para esses pastores rebelde, desobediente. Fala para esses pastores que estão em adultério, pecado oculto. Ah, irmão. Oh, aleluia. Eu falei, Jesus, nunca mais alguém vai me chamar a pregar nesta igreja, mas vou falar o que o Senhor tem a dizer neste lugar. Irmão, o chicote estralou. Ali saiu obreiros, né? Que tinha violentado uma enteada, pessoas que o tesoureiro estava roubando, mas o chicote estralou. O Espírito Santo desceu, uma cachoeira de glória naquela igreja. Aquela igreja foi tomada com um poder tão extraordinário que as pessoas ficaram admiradas pelo que o Espírito Santo fez. Deus chacoalhou a igreja, só que o pecado foi revelado. Não sou melhor do que ninguém, eu sou uma pessoa pecadora. A coisa na minha vida eu quero melhorar cada dia mais. Mas aprove ao Espírito Santo falar naquele lugar de maneira que ele tinha que falar naquela igreja. Aí o cachê desapareceu. Não fiz nem questão de receber oferta. Não fiz nem questão. Porque o maior privilégio da minha vida é ser usado pelo Espírito Santo. Algo tão maravilhoso. Não fiz questão. Convidado a pregar, nunca mais fui. Porque também não fiz questão. Porque um profeta que ele tem a unção de Deus, um profeta que quer ser usado pelo Espírito Santo, ele tem que ter isso aqui, ó, que o apóstolo Pedro fala aqui embaixo, aqui, ó. Sabeis que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Aqui a interpretação das Escrituras. Porque jamais a profecia teve origem da vontade humana. Os homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Quer ser profeta? Deixa o Espírito Santo te orientar, que ele vai te honrar, ele vai te usar tremendamente. Seja um profeta verdadeiro, porque Deus vai te usar em nome de Jesus. O diabo é o pai de todos os falsos profetas. O diabo é o pai de todos os falsos profetas, tá bom? Vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então todo profeta, toda pessoa que se diz profeta vai ministrar, entregar uma revelação, e ele está sendo usado pela mentira, é o diabo que está usando a vida dele. Irmão, isso aqui não tem muito discernimento. Isso aqui é algo, a palavra diz. É o diabo que está usando esta pessoa. É o diabo que está usando. Tá? É o diabo, isso é inquestionável. Falsos profetas, como identificá-lo? Vamos lá? Eles falam de paz ao povo, enquanto Deus manda eles se arrependerem. Caso contrário, o julgamento virá. Então, eu estava ministrando, o Espírito Santo falou para mim, ó, você vai ministrar, mas eu quero tratar aqui neste lugar. Você vai falar. E aí, como é que fica? O que você falaria? Amém. O senhor quer que eu fale? Eu falo. E pronto. Não estou preocupado em dízimo e oferta de ninguém, não.
Agora, o falso profeta, Deus quer que ele não fala. Ele olha para as pessoas, ele vê um monte de cifrinhas, né? Um monte de pix, aquele simbolinho de pix nas pessoas. Ele quer conquistar o coração do povo para receber do povo. E Deus quer consertar o povo. Tá? Porque desde o menor até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curo superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonhar-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, né? Nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor, Jeremias 6, versículo 13 e 15. Não se envergonham. Eles não se importam. O falso profeta, ele não se importa. Ele não se importa. O que ele quer é explorar o povo, enganar o povo. E quando ele se ajunta com um sacerdote ou com um líder de uma denominação que é pilantra também, que nem ele, ambos fazem um estrago no meio do povo. Só que Deus fala que ele vai tratar. Deus vai tratar. Os profetas, como identificá-lo? Eles profetizam por interesse próprio. Se eu soube de Deus, né? Por interesse próprio. Eles profetizam somente o que o povo gosta de ouvir. Somente o que o povo gosta de ouvir. Hoje não pode falar de pecado, porque senão você vai ofender a pessoa. Não pode falar que ela... Não, tem que ser uma mensagem que amacia o ego das pessoas. Eles falam com falsidade, torcem a palavra de Deus. Eles são mestres enganadores. Tá? Os falsos profetas são mestres enganadores. Os camaradas, eles entendem, eles são bons em manipular a palavra de Deus. Eles são ótimos em enganar as pessoas. Mas isso causa um problema seríssimo. Então você tem condições de identificar. Mateus 24 fala assim: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir ou enganar até mesmo os eleitos. Quanto povo de Deus não está sendo enganado por aí? Quantas pessoas não estão sendo enganadas? Então o falso profeta hoje, ele está aí atacando. Está atacando. Então você que tem um dom da profecia, você vai ser usado no meio de pessoas que sua fé vai ser provada. Você vai ser testado. E o que você vai falar? De repente você vai lutar para chegar ao top do top do top. E de repente quando chegar lá em cima, Deus fala assim: filho, eu quero tratar neste lugar. E você fala: meu Deus, e agora? Se eu falar, eu não vou receber aquele cachê gordo. Se eu falar, vou ter que voltar aí 10 km a pé. Se eu falar, não vou ser reconhecido. Aí a pessoa prefere mentir do que falar a palavra de Deus. Mas o falso profeta, ele vai ser julgado e condenado. Mas o verdadeiro profeta, ele vai ser honrado por Deus. Aquele que tem um dom da profecia vai ser honrado por Deus em nome de Jesus. Eles são usados para auxílios de espíritos malignos. Como eu disse, o diabo é o pai da mentira. Quando eles mentem, eles estão sendo usados pelo pai deles. Algumas pessoas simples acreditam que quando algo sobrenatural acontece, se torna uma operação do Espírito Santo. Há pessoas simples que acreditam, irmão. Eu já falei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Ai, Jesus. Isso aqui é coisa tremenda. O que acontece? O falso profeta vai enganar as pessoas. Alguns pegam, né? E faz uma oração e põe o demônio dentro da garrafa. O demônio da lâmpada, né? E aqui tá, o demônio tá preso aqui, ó. Eles mentem. Gente, isso aqui, sabe? Alguns assopram. Receba unção, leva o sopro para tua casa. Só que antes deixa um pix aí, deixa um dinheirinho. Sabe? Outros enchem um balão. Um piadinho que faz. Gente, outros vêm de vassoura. Rodo, sabonete. Ô crente, vigia.
Aí a pessoa simples de coração, é aquela pessoa que ela não tem um entendimento ainda. Aquela pessoa que ela está ansiosa por buscar um milagre de Deus. E ela acaba acreditando nessas besteiras. Mas Deus, pela misericórdia, Deus, pelo seu amor, pela sua complacência de grandeza, Ele abençoa esta pessoa, dá livramento para esta pessoa. Deus dá livramento para essa pessoa. Deus cura pela fé da pessoa. Mas esses falsos profetas, irmão, Deus vai tratar. Deus vai tratar. Deus vai tratar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai dizer: então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Essas pessoas que elas falam: eu sou usado por Deus, a Bíblia diz: nunca vos conheci. Eu nunca usei vocês. Nunca falei por meio de vocês. Nunca, nunca, nunca. Você que usa de engano na minha casa, você que usa de mentira, você que engana as pessoas para usurpar o povo de Deus, para explorar a igreja do Senhor Jesus, as ovelhinhas que Jesus derramou sangue por elas. Vocês que vendem o sangue de Jesus, vocês que vendem a água, vocês que vendem o nome de Jesus, vocês que vão a Israel, que parece que até acharam a cruz de Jesus, está vendendo pedaço da cruz, pedaço da oliveira que Jesus orou, sei lá. Ô gente, pelo amor de Deus, falsos profetas, Deus vai tratar com vocês, mas os profetas verdadeiros, Deus vai honrar. Então, você quer ser profeta? Seja usado pelo Espírito Santo. Fala aquilo que o Espírito Santo colocar na tua boca. Deixa o Espírito Santo te usar com ação sobrenatural. Deixa o Espírito Santo te usar com poder, mas nunca venda o teu ministério. Nunca se entregue à luxúria deste mundo. Nunca venda o nome de Jesus. Porque Jesus vai falar assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que amam e praticam a iniquidade. Oh Deus! Quem tem um dom de profecia precisa entender que, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não. O que proceder disso é de procedência maligna. 5 de Mateus, versículo 37. O que proceder disso é de procedência maligna. Lembro-me que eu fui no ministério ministrar a palavra. Ministrei a palavra de Deus da forma que o Espírito Santo pediu. E ao terminar a ministração, numa reunião, me chamaram para orar pelo pastor da igreja. Na verdade, era uma pastora da igreja. E o Senhor falou para mim assim: fala para ela que o tempo dela fechou neste lugar, que não tem mais compromisso com ela neste lugar. E que ela recebeu um convite, ela vai ter que ir. E aqui não tem mais nem nada neste lugar aqui. Esse lugar não vai dar certo, vai fechar. Fala para ela. Viu? Amém. Quando o Espírito Santo move, eu falo. Não importa, não. Eu chego e falo. Falo, irmão, o Espírito Santo falou para mim assim, que aqui para você findou. Não há mais plano e propósito na tua vida neste lugar. Se persistir, problema seu. Querido, a pessoa persistiu. Mas passou uma retaliação. Hoje, o lugar que está lá não é mais igreja, fechou. A pessoa foi embora, está na outra cidade. Mas o que Deus falou está falado. Aí a pessoa fica com medo. Não, o Senhor Deus falou. Não, querido, entrega. Pronto. E outras coisas que Deus bordou, que Deus falou. Só que você não pode aumentar nem pode diminuir. Tem que ser X, X. Pronto, acabou. Nada mais, nada menos. Vamos orar num outro lugar. Isso foi numa outra cidade. E na oração, naquele momento de oração, quando eu abri a palavra, caiu lá a palavra em João capítulo 4, sobre Jesus conversando com a mulher samaritana. E de repente, quando Jesus falou para aquela mulher: tiveste 6 maridos, que tem agora não é teu. E eu falei: ai, ai, Jesus. Eu falei: irmã, é o seguinte, Deus está falando que esse homem que está com você não é dele. Não é dele, irmão. Esse homem não é teu, não. Está com o homem de uma outra pessoa. E aí, profeta? Ah, eu falei: mano, não sei, a palavra que saiu, guarda a palavra e pronto. E realmente não era. Tinha pegado um homem de uma outra mulher. E aí, você falaria? Ou você pensaria na oferta? Pensa bem.
Mateus 12:36. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Versículo 37. Porque as suas palavras vão servir para julgar se vocês é inocente ou culpado. Nossas palavras. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 11 e versículo 12. Você que tem um dom da profecia, você que almeja esse dom da profecia, é para nossos dias? Sim, é para nossos dias. Deus pode te usar com muito poder, mas pensa muito bem antes de você entregar uma profecia para uma pessoa. Seja ela direcionada diretamente do próprio Deus, não pelas tuas emoções, nem por meio de rede social, nem por informação de ninguém. Fala apenas aquilo que o Espírito Santo tem a falar. Porque tudo que nós falarmos, vamos prestar conta no dia do juízo. Isso é coisa séria, coisa de se pensar. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que a unção do Todo-Poderoso seja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo te envolva com a unção, com a graça e com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.